Olá, gente, bom dia, muito bom dia. Espero que esteja todo mundo bem. Vamos iniciar nossa aula, mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre ética profissional, certo? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é. Opa! Meu nome é Patrício Ramon. Eu sou ator, arte educador, sou pesquisador, professor da educação profissional e sou também produtor cultural. Minha formação é em artes cênicas. Sou formado em artes cênicas pelo Teatro José de Alencar. Sou mestrando em artes pelo Instituto Federal do Ceará. Sou especializando em gestão estratégica também pelo Instituto Federal do Ceará. E sou graduado em licenciatura em teatro também pelo IFCE. Espero que a nossa aula seja muito proveitosa. Espero trocar um pouco do meu saber com vocês, que a gente possa dialogar durante toda essa aula, certo? Ahn, Aqui está todo o material que a gente vai discutir hoje. Nós vamos falar sobre conceito de ética, vamos discutir sobre algumas posturas antiéticas, posturas que são consideradas antiéticas, e vamos discutir o conceito de autorresponsabilidade, segundo Leandro Carnal. Leandro Carnal é um historiador e eu trago como referência para que a gente possa discutir esse conceito de ética. O Leandro Carnal ele vai dizer que a ética ela vai estar diretamente relacionada a esse conceito de autorresponsabilidade. E trago um outro autor de referência que é o um, Cortella, Mário Sérgio Cortella, que ele vai dizer que a ética ele vai trazer esses três questionamentos, quero, posso e devo, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Eu trago esses dois teóricos, esses dois autores que vão fundamentar nossa disciplina hoje, certo? É, São autores contemporâneos e que trazem esse conceito de ética, conversando com outros conceitos e exemplificando de uma maneira bem mais palatável, né? Professor, é chato, uma disciplina teórica chata. Para algumas pessoas esse tema, esse assunto talvez possa ser bem chato, bem enfadonho, mas a gente vai tentar fazer da forma mais compreensível possível, porque é importante que vocês entendam esse conceito, que é um conceito complexo, mas a gente vai deixar mais leve, né? Vamos tentar deixar mais leve para todo mundo, certo? E aí a gente vai fechar só com uma pincelada para que a gente possa discutir um pouquinho sobre o sigilo das informações nas corporações e o código de ética e conduta também dentro das corporações, certo? Deixa eu ver aqui. A gente vai começar com o conceito de ética, né? O que é ética? Ética é uma pergunta que eu sempre me fiz e eu tenho certeza que muitas pessoas também acabaram por fazer e fazem, né, durante o dia. O que é ética? A gente se pergunta muito. Mas que bicho é esse? Que negócio é esse? Eu trago aqui um conceito, mas antes de apresentar esse conceito, vale dizer que é um conceito que é complexo de se falar, né, bem delicado, mas que a gente, aqui nessa aula, a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho isso, né? O conceito de ética, como eu já falei, é um conceito que eu, por exemplo, já vinha pesquisando e tentando entender. Tamanha é a sua complexidade. E cada vez que eu lia o material, mais eu me confundia, mais ficava sem saber entender que tipo de conceito é esse, né? Eu lembro que na graduação a gente tinha uma cadeira, uma disciplina que era ética e gestão no teatro. Então a gente conseguiu aprofundar esse conceito. Na minha especialização também a gente trata do assunto ética no meio corporativo, uh, dentro da gestão, como que a ética pode ser utilizada dentro de um processo estratégico, como que a ética é utilizada e vista dentro de um processo de governança, né? Então, todo esse material me serviu para começar a entender o que seria essa ética.
O Karnal e o Cortella, que são esses dois autores que eu trago para que a gente possa estudar um pouquinho e dialogar com o que eles trazem de conceito, eles acabaram que eu tive uma afinidade maior com essa leitura, inclusive é uma leitura que tanto do Karnal como do Cortella são leituras que eu super indico para quem tem interesse, quer aprofundar mais, não só sobre ética, mas sobre outros assuntos. São dois autores que eu deixo como referência, certo? A gente vai começar contextualizando ética e definindo, trazendo a parte da palavra. Vamos começar com o começo mesmo. Começar com o começo é meio redundante, né? Mas vamos partir do princípio, né? Ética é uma palavra grega e ela tem diversos sentidos, né? Tamanha essa complexidade. Daí talvez a gente fique um pouco confuso quando a gente vai definir. Mas eu trago dois termos que é utilizado de uma maneira mais, é, mais próxima, ou que é utilizada de maneira mais geral, né? Que seria modo de ser e caráter, certo? A gente vai ver aqui, e aí vale ressaltar que a gente precisa entender que quando a gente fala de ética, a gente precisa entender que a ética é de cada tempo. Talvez o que a gente considera como ético agora, daqui a 50, 60, 100 anos, talvez não seja mais considerado como ético. Se a gente for revisitar um passado um pouco remoto, sei lá, 500 anos atrás, possivelmente o que era ético lá, possivelmente a gente não considera mais como ético aqui nesse campo contemporâneo. Então, a gente precisa entender que a ética, ela é de cada tempo, assim como também a ética é de cada cultura. O que a gente considera ético aqui no Brasil, possivelmente em outra cultura a gente não vai considerar, né? Os seres de uma outra cultura talvez não considerem. Vamos dar um exemplo prático para isso. Ahn, Casamento com mais de uma mulher. Para determinado tipo de cultura, essa prática pode ser considerada uma prática ética. Aqui no Brasil já não é considerado uma prática ética, entende? Então, a ética ela vai depender muito do tempo e ela vai depender muito dessa cultura. Então, quando a gente fala de ética, a gente precisa mapear, a gente precisa localizar em um tempo, em um espaço, em um lugar, em uma cultura, certo? Vale também reforçar que a ética ela não é universal. Talvez o que mais se aproxime desse termo universal, talvez seja a Declaração dos Direitos Humanos, né, de 1948. Mas ainda assim não chega a ser totalmente universal, né? É o que mais se aproxime ali do que a gente possa ter como princípios éticos universais, mas ainda não. Então a ética também vale ressaltar que a ética ela não é individual. A ética sempre vai ser e parte de um coletivo, de uma sociedade, de um grupo, certo? Essas afirmações é importante que vocês estejam atentos para que a gente possa começar a lapidar esse conceito que é tão complexo, certo? Eu trago aqui primeiro a definição do Leandro Carnal. O Carnal ele vai dizer que a ética está inteiramente ligada ao autoconhecimento. Esse autoconhecimento não, desculpa, a autorresponsabilidade. O que seria essa autorresponsabilidade? Como o próprio termo já diz, né, já denuncia, é uma responsabilidade que você deve assumir para si, você deve tomar posse. Né? Ah, vamos a exemplos. Né? Quando que essa ética se torna autorresponsável? Ah, estamos falando de ética profissional, então vamos levar um exemplo para a empresa. Você chega atrasado na empresa. Qual é a primeira coisa que você diz? Geralmente o que a gente escuta muito é o quê? Você vai se reportar à sua chefia, o seu gestor e vai dizer o quê? As frases que a gente mais escuta é cheguei atrasado por isso, isso e isso. Né? Então a gente sempre tem cheguei atrasado
e logo de mão dada vem um motivo, uma causa, uma razão, uma circunstância, né? Cheguei atrasado porque o celular não despertou, cheguei atrasado porque minha mãe não acordou, cheguei atrasado porque o ônibus passou e me deixou na parada, eu cheguei atrasado porque o ônibus deu defeito no meio do caminho, eu cheguei atrasado porque o trânsito estava super congestionado, eu cheguei atrasado porque por conta do meu ciclo menstrual, enfim, as desculpas são diversas. Agora, o que menos acontece é a gente escutar, cheguei atrasado, ponto, e acabou. A gente nunca, ou quase nunca, ou raramente escuta apenas o assumir esse ato de chegar atrasado, né? Cheguei atrasado e ponto. Como eu falei no início, geralmente vai estar vindo atrelado com uma desculpa, com um porquê, né? Que geralmente não justifica, mas explica. Né? Esse conceito a gente vai também, esses dois conceitos a gente vai ver lá na frente, mas entendam que muita coisa que vem com esse motivo, que vem como motivo, vem, mas como forma de explicar, mas nem muitas vezes vai estar vindo para justificar. A gente vai entender um pouquinho a diferenciação desses dois termos lá na frente, certo? Mas o Karnal ele vem dizer isso. A gente vai conhecer o Karnal hoje. É um cara que fala super bem, que tem um linguajar um pouco complicado, mas ele vai traduzindo ali o seu próprio linguajar de uma maneira é, bem tranquila, utiliza muito também dos recursos do humor, ele tem um humor pouco ácido, talvez, em determinados momentos, e isso torna o diálogo mais, talvez mais divertido, né? Com mais vontade de se assistir. A gente vai conhecer um pouquinho o Karnal. Não vamos conhecer o Mário Sérgio Cortella, mas eu posso deixar referências de tanto material do Karnal, como do Cortella, como de outros autores, certo? Mas hoje a gente vai conhecer, depois dessa aula, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Karnal. E é por esse motivo que eu já passo para os conceitos do Mário Sérgio Cortella, ok? Me desculpem se eu estiver falando muito rápido, estou tentando agilizar para que o vídeo e a videoaula não fique extremamente grande, certo? Mas surgiu alguma dúvida, vai lá nos comentários no Classroom e fala lá que a gente vai dialogando, beleza? Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo, ele vem dizer que o conceito de ética vai estar inteiramente ligado a esses três, deixa eu ver aqui, esses três questionamentos que eu coloquei aqui do lado. Quero, posso e devo. Segundo o Cortella, para que eu tenha uma atitude ética, essa atitude ética, para ser considerada ética, ela precisa atravessar esses três questionamentos. Uma vez conseguindo atravessar e passar por essas três peneiras, esses três questionamentos, eu tenho então uma atitude ética. Porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. Então, se de alguma forma eu conseguir ultrapassar esses três questionamentos, eu tenho aí uma atitude ética, segundo Cortella. Vamos a exemplos, que aí os exemplos, eu gosto do exemplo porque ele vai aproximar um pouco essa teoria para que a gente possa entender, clarificar o conceito, né? Vejamos o que. No final desta aula, vamos supor que a gente tem um exercício avaliativo, não que vá ter, né? Nesse momento, eu não estou brincando. Teremos um exercício avaliativo. É chato, professor? Eu não considero que uma prova, uma avaliação consiga mensurar o conhecimento de alguém. Eu não acredito nisso. Mas nesse momento a gente precisa converter isso simbolicamente em uma quantidade, e a gente precisa um pouco seguir um pouco esse sistema nesse momento, certo? Mas eu quero que vocês saibam que eu sou totalmente consciente de que isso não é uma das melhores formas de se avaliar o aluno, mas é uma forma que, para mim, eu estou utilizando, que eu
consigo mensurar de que forma, se esse conteúdo está chegando e de que forma esse conteúdo está chegando até vocês, certo? Não se preocupem que não é um exercício avaliativo extremamente difícil, é somente sobre tudo que a gente está discutindo e ainda vai discutir na aula de hoje, ok? Dentro desse processo de aula remota, a gente precisa ter muito o uso do bom senso e da ética, principalmente, né? Para um exercício avaliativo, por exemplo, um dos primeiros pontos que o aluno pode querer fazer e às vezes faz e muito é pegar a questão e jogar lá no tio Google para ver no que é que dá, né? Vou pegar aqui essa questão porque o professor pegou da internet, então eu vou encontrar um site que vai me dar a resposta e eu copio, colo e ok, me livrei e acabou. Primeiro de tudo, todas as questões que a gente vai entrar em resolução dentro desse processo nessa disciplina e nas disciplinas que eu ministro, elas não são encontradas na internet, porque são elaboradas por mim. Então, da mesma forma que eu elaboro com muito cuidado e carinho os questionamentos para vocês, eu gostaria que vocês também respondessem com muito cuidado e carinho da forma que vocês entenderam, certo? Vamos lá, vamos voltar ao exemplo que era essa minha fala, essa minha narrativa é para contextualizar esse exemplo, certo? Precisamos utilizar muito da ética, principalmente em toda a nossa vida, mas principalmente também nesse processo de aula remota. Vamos supor que nesse exercício avaliativo vocês queiram e me peçam as respostas. A minha atitude de dar resposta para uma prova, um exercício avaliativo para um aluno, ela é ética? Essa minha atitude, ela pode ser considerada uma atitude ética? Como é que eu sei isso? Como é que eu identifico isso? Como é que eu percebo isso, né? Se a gente for pegar a definição do Cortella, essa minha atitude, ela precisa, para ser considerada uma atitude ética, precisa atravessar esses 3 questionamentos. Primeiro, eu quero dar essas respostas? Não. Mas vamos supor que sim, né? Vamos supor que o professor é bacana, é gente boa, gostei desse professor, ele é massa, inclusive ele vai dar as respostas. Eu quero? Vamos supor que sim. E se o professor quiser, ele pode? Mas posso. Posso pegar aqui o WhatsApp de vocês e jogar aqui individualmente. Posso criar um grupo com todo mundo e jogar todo mundo com as respostas dentro. Ninguém vai ver, ninguém vai. Então eu posso livremente, por que não? Ok. Se eu quero e se eu posso, vamos para a terceira. Eu devo. Eu, enquanto educador, enquanto profissional, devo fazer isso? Se foi barrado em uma dessas questões, esta minha atitude ela não pode ser considerada como uma atitude ética segundo Cortella, certo? Então, fixem esses 3 questionamentos para tudo que você for fazer na vida e que você quer saber se você vai estar levando uma conduta ética. Pense se você quer fazer, se você pode fazer e se você deve fazer. Se ultrapassou esses 3 questionamentos, pode pular para o abraço que você está sendo uma pessoa super ética, certo? Segundo o Mário Sérgio Cortella. O Cortella ele vai dizer também que a ética, acima de tudo, é uma escolha, que você pode muito bem escolher atitudes boas. Opa, tirei atitudes boas ou atitudes ruins. Existe uma frase que diz o seguinte: a ocasião faz o ladrão. O que é que vocês acham dessa frase? Vocês concordam? Que a ocasião ela faz o ladrão? O Cortella ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que não. A ocasião ela não faz o ladrão. Ela apenas, opa, tá errado, tem só apenas, é apenas, certo, gente? Ela apenas o revela, certo? Então, para o Cortella, esta ocasião ela não revela o ladrão, ela não faz o ladrão, desculpa, ela revela esse ladrão. Então, vem mais uma vez o que o Cortella vem falar sobre escolhas, né? Ele vem falar também
E não dá para justificar o delito por conta da pobreza. Ah, professor, mas vamos supor que. Vamos colocar aqui um exemplo de um adolescente que tira a vida de alguém para conseguir dinheiro, para roubar o dinheiro dessa pessoa para comer. Esse assassinato, esse sujeito, ele não tem poder aquisitivo, ele não tem uma economia estruturada, ele tem diversos tipos de problemas, inclusive afetivos, e por estar num contexto social vulnerável, ele cometeu esse delito. Professor, isso justifica? Não justifica, não? Para o Cortella, não. E aí a gente volta com os dois conceitos. O que é que justifica e o que é que explica, né? Todo esse contexto deste sujeito ser privado de todos os meios de vida, seja de afeto, seja de condição econômica, isso possibilita que ele possa romper uma realidade, né? Isso tudo pode explicar, mas não justificar. O que é explicar? Explicar é dar racionalidade de alguma situação. Agora, justificar, o que seria? Justificar é tornar justo. Então, para o Cortella, tirar a vida de alguém não é algo justo. Embora a gente tenha elementos, conceitos de que a gente consiga explicar o motivo que levou esse rapaz a fazer isso, mas que essa sua atitude ela não chega a ser uma atitude ética porque ela não justifica. Ela pode explicar, mas ela não justifica. Fui claro, não sei se eu consegui ser claro com esse exemplo. Vamos para mais qualquer coisa, gente. Houve dúvida, coloca lá que a gente vai conversando, certo? O Cortella ele vai falar também sobre o poder. Ele vai falar o seguinte: o poder te seduz à corrupção, mas ele não te obriga a ser corrupto. Né? Quantos e quantos políticos e quantas pessoas ganham o título de corrupto? Né? Ah, fulano é corrupto. Ah, fulano é corrupto. Político tal é corrupto. Ah, eu me corrompi. Ah, o fulano se corrompeu a tal atitude, a tal pessoa, a tal estado, a tal lugar. Então, o que é que leva a pessoa a ser corrupto? Né? Quando, principalmente em lugares de poder, em situações de poder, a gente pode levar, por exemplo, para um político. Quando o político ele pode ser a pessoa mais humilde do mundo, né? As pessoas costumam dizer isso. Ah, fulano era tão humilde, depois que virou político, pronto, poder subiu a cabeça, né? Se tornou uma pessoa corrupta. Mas o poder, ele, como Cortella diz, ele não vai te obrigar a ser corrupto. Ele pode criar uma circunstância favorável para isso, mas ele não te obriga a ser. E aí volta ao que o Cortella diz lá no começo, que ética é escolha, certo? E quantas propostas indecentes você já recusou? Enquanto vocês pensam, essa pergunta não precisa me responder, tá? Eu não quero receber respostas. A resposta pode ficar guardada com vocês. Então reflitam aí sobre esse questionamento. Mas enquanto isso, acredito que todo esse blá 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 tenha surgido pano para manga, mas também tenha dado fome, né, minha filha? Todo esse blá 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 deve ter surgido aí um pouquinho de fome, então eu gostaria que nesse momento a gente parasse essa nossa discussão e que você fosse lá nos nossos comentários, escolhesse uma das frutas que estão aqui, aqui do lado, nesse painel, escolhesse aí qualquer uma dessas frutas e colocasse lá no comentário para mim a palavra dessa fruta que você escolheu. Coloca lá, escreve lá banana, melancia, manga, escolhe uma dessas frutas e comenta lá para mim, certo? Eu vou pedir para que vocês evitem utilizar emojis, porque possivelmente, dependendo da circunstância, pode ser que talvez algumas pessoas eu não consiga visualizar, certo? Por isso que eu peço para escrever mesmo. Então dá um pause aqui no vídeo, que é o tempo que eu bebo uma água, e aí eu vou pedir para que você comente lá. Por que, professor, isso? Para que isso? Tem nada a ver com a nossa aula.
Realmente não tem nada a ver com a nossa aula. É só mesmo um mecanismo, uma estratégia que eu desenvolvi para saber se você está aqui comigo, se você realmente está assistindo a aula, né? Ou se você está passando e vai dar continuidade ao processo da aula lá no Classroom, mas não assistiu a aula. Então é um processo mesmo, um mecanismo interno que eu desenvolvi só para saber quem é que está aqui comigo, quem que não está, certo? Vai lá, só um minutinho para que vocês dêem uma pausa aqui no vídeo e possam comentar aí. Escolhe uma das frutas e comenta nos comentários. Comenta nos comentários, é ótimo, né? Vamos lá, deu certo? Ótimo, vamos passar aqui. Vem uma pergunta. Surge uma pergunta quando surge também um novo conceito, que é o conceito de moral, né? Que aí é um conceito que as pessoas misturam muito, o que é moral e o que é ética. As pessoas acabam fazendo uma confusão e realmente é algo que você fica assim, cada vez que você lê mais, você fica mais confuso. Aqui nessa aula a gente não vai se aprofundar nesses dois conceitos, até porque a gente não tem tempo, a gente só tem uma aula para falar sobre ética, e ética é algo bem mais abrangente, mais amplo. Mas para deixar esses dois conceitos de uma forma clara e objetiva, a gente precisa entender que a ética, ela é, segundo ainda as definições do Cortella, a ética, ela é a teoria e a moral é como se fosse a prática dessa teoria. Conseguem entender? Então, a ética, ela é uma teoria sobre a conduta, enquanto a moral seria a prática. Então, exemplo, eu tenho um princípio ético de que nada que não seja meu, eu devo pegar, certo? É um princípio ético. Mas vamos supor que eu achei esse livro aqui, As Aventuras de Sherlock Holmes. Opa, deixa eu ver se... Não sei se vai estar focando. Vamos supor que esse livro não seja meu. É um livro que eu super indico. Quem gosta de mistério, quem gosta de suspense. É um gênero que eu gosto muito, amo muito. Esse livro é meu, mas vamos supor que não fosse, que eu acabei de encontrar, né? Vamos lembrar o exemplo. Eu tenho um princípio ético de que nada que não seja meu, eu devo pegar. Mas vamos supor que eu encontrei esse livro, que esse livro não seja meu. E aí, gostei, me interessei, gosto do Sherlock, gosto da história, esse livro que eu nunca li, vou levar para mim. Essa atitude, ela é considerada, ela é uma atitude moral ou não, né? Então, eu posso ter o princípio ético, que é um princípio teórico, mas a minha prática, ela pode não ser moral, certo? Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas a ética, ela é um princípio e ela é cercada de uma teoria. A moral não, já é a prática dessa teoria, certo? E aí surgem três conceitos que a gente não vai se aprofundar, certo? Porque não vai dar tempo, mas vale a pena citar e entender minimamente o que seria cada um deles. A gente tem a moral, que é os bons costumes, né? Essa prática da ética, as regras de conduta. E a gente tem dois termos que surgem a partir dele: o que seria imoral e o que seria amoral. O que é que seria imoral? Tudo aquilo que é ao contrário da moral, né? Segundo o prefixo e moral. Então, é tudo aquilo que é contrário da moral, o que é oposto, né? E o amoral, prefixo a, é de ausência, né? Não tem, não existe. Então, o amoral é que não tem moral, não existe moral. É um conceito, a questão moral é uma questão que é desconhecida, né? E aí a gente vai partir para os sigilos das informações dentro do campo das empresas, né? O campo corporativo. A gente precisa entender que existem algumas situações em que a empresa e você precisa preservar
algumas determinadas informações que a empresa compartilha. Então vamos supor que o seu gerente, o seu chefe, o seu gestor te chame e compartilhe com você algumas informações que são privilegiadas, algumas informações ou alguma tomada de decisão que é super importante, que não pode ser externada nem para um outro setor, nem para um outro funcionário, nem para o mercado, né? Então, se ele te chama e te confia essas informações, então você precisa ter e ser uma pessoa carregada de ética, carregada de moral, para que você possa segurar essas informações até o momento propício, até o momento em que elas possam ser jogadas para o mercado, certo? Dentro desse processo de sigilo das informações, a gente tem o que as empresas formatam e chamam de código de ética, ou algumas empresas chamam de código de conduta, né? Que nada mais é do que uma configuração de elementos do que você deve ou não fazer em prol da empresa e daquilo que a empresa deve ou não fazer em prol de seu funcionário e de seu colaborador. Então lá vai estar elencado, são várias regrinhas que você deve seguir, várias regrinhas que a empresa também deve seguir. É interessante que vocês possam se questionar se a empresa de vocês possui um código de ética, não sei se possui. Alguém já parou para pensar nesse processo? Código de ética ou código de conduta. A empresa também ela pode optar por esse título, certo? Então é interessante que vocês busquem saber se a empresa trabalha com código de ética. Possivelmente, ao entrar, você assinou esse código de ética concordando com todas as premissas, né? Existem coisas que você precisa se responsabilizar perante esse código de ética e outras demandas que cabe à empresa. A gente tem exemplo, vou trazer um exemplo que ele talvez seja mais popular porque chegue próximo a vocês, né? E é um exemplo meio artístico. Então a gente tem uma grande emissora de TV, Rede Globo, de televisão, que tem um código de ética muito bem explícito, assim, muito bem detalhado, muito bem objetivo, né? Dentro do seu cast, por exemplo, seu cast de atores e jornalistas, eles são contratados já sabendo, porque quando o funcionário é contratado, ele precisa ter ciência do que se tem no teor do código de ética para ele saber o que deve ser feito ou não, né? Porque uma vez infringindo o código de ética, pode ser que vai depender muito da linguagem do código, mas pode ser que sofra alguma determinada punição. Mas aí vai depender muito de como foi construído esse código, certo? Desculpa. A Globo, por exemplo, os jornalistas da Rede Globo, dentro do código de ética, eles não podem fazer determinadas propagandas, eles não podem estar dentro do meio comercial, né? Não pode fazer um produto comercial ser vinculado com sua imagem. Isso eles não podem fazer, o cast de jornalismo. Eles não podem fazer um curso livre, né? O que eles podem ainda fazer é algumas participações em alguns eventos, algumas palestras, e eles até podem participar de uma campanha publicitária desde que seja interno da empresa e seja como se fosse mais ou menos um endomarketing, né? Que isso não seja vinculado popularmente, que não seja vinculado dentro da grande mídia. Se eu não estou enganado, tem um ponto que, se eu não me engano, eles são permitidos a fazer isso. Houve até algumas polêmicas de alguns jornalistas que acabaram fazendo e todo esse material foi vinculado à empresa, a contratante acabou vinculando todo esse material, disponibilizando para a mídia e acabou tendo uma confusão. Então é interessante que você tenha ciência, total ciência de todo o conteúdo que tenha dentro do código de ética da sua empresa, certo? Tem uma coisa que eu acho interessante falar, que o Karnal ele vai falar daqui a pouco pra gente, mas é bom que
a gente reforce aqui nesse momento. Que o Karnal ele vai falar sobre a questão da ética, ser esse conceito de que a gente está fazendo o correto, o que a gente considera como correto, que aquela sociedade, aquele grupo de pessoas considera como correto, embora não seja visto. Tem uma historinha que eu lembrei que diz o seguinte: eu não lembro muito bem onde foi que eu ouvi essa narrativa, eu não recordo qual foi a situação, mas eu lembro mais ou menos como que se deu o contexto. Também não recordo se foi ficcional ou se foi realmente biográfico ou real, certo? Mas dizia que uma professora estava conduzindo a sua aula quando de repente um dos alunos acabou perdendo um dos seus objetos de pertence. Não recordo se era um celular, um lápis, não recordo. Mas vamos supor que seja um celular, né? Vamos colocar dentro dessa minha narrativa nesse presente um celular. Então esse aluno acabou perdendo esse celular e a professora ficou sem ter o que fazer. E aí eu estou, obviamente, reduzindo essa história e adaptando para esse exemplo, certo? A professora então pediu para que todos os alunos pudessem pegar suas mochilas e ir um por vez até o banheiro, seja masculino ou feminino, e pudesse colocar lá quem pegou o celular, pudesse colocar lá, estaria uma caixinha onde o acusado, possível acusado, pudesse colocar, depositar o celular dentro da caixinha e pudesse sair com suas coisas. O banheiro ele só ia ser visto no final de todo o processo, depois que todos os alunos pudessem adentrar no espaço, por mais que não fosse o acusado, ele estaria entrando e, obviamente, saindo sem depositar nenhum tipo de objeto. Feito todo esse processo, foi visto que não teve êxito. A professora não conseguiu, desta forma, o celular. Então, ela pediu para que todos os alunos pudessem fazer uma fila e que todos pudessem fechar o olho, que ela, naquele momento, ela iria colocar a mão nos bolsos de todos os alunos. E assim todos fizeram uma fila indiana e todos fecharam seus olhos. A professora então passou a mão em todos os bolsos e ao final do processo ela conseguiu encontrar o celular. No dia seguinte, um dos colegas chegou até a professora e falou: professora, eu não entendi por que a senhora não brigou comigo. E a professora meio que sem entender: mas por quê? Por que eu faria isso com você? Não, professora, é porque eu peguei o celular e a senhora não falou nada, não me julgou, não me puxou a orelha, não me chamou nem para dar um carão sequer. E aí a professora disse o seguinte: eu não fiz isso porque eu não sabia quem era. Porque da mesma forma que vocês fecharam os olhos, eu também fechei os olhos. Então, assim, esse exemplo eu quero trazer para um contexto que o Leandro Carnal vai falar daqui a pouco para a gente, que é esse contexto de ética sobre um olhar em que você deve fazer algo que considera como certo, embora não seja observado. Ele vai falar muito sobre essa questão, né? As pessoas, elas são condicionadas a fazer alguma coisa certa porque tem alguém observando, tem alguém julgando, tem alguém avaliando. Eu só vou fazer isso aqui certo porque tem um gestor que me olha, tem o colega do lado que me olha, tem as pessoas da minha rua. Então eu não vou pegar esse livro porque tem alguém que está me vendo. Mas se ninguém me vê, possivelmente eu estaria pegando. Entende o exemplo que eu quero repassar? Então, o conceito de ética dentro da visão do Karnal é a gente fazer aquilo que a gente considera como certo, dentro do que o grupo considera como certo, embora ninguém esteja nos observando. Ele vai dar um exemplo bem bacana, bem engraçado no material que eu vou estar disponibilizando para vocês, certo? E aí, para finalizar, eu deixo os meus contatos para quem quiser pedir mais algum material sobre este assunto para que a gente possa aprofundar mais esse conceito, aprofundar mais os estudos, ou se quiser algum tipo de referência sobre outros assuntos, sobre outros autores,
Vou deixar aqui os meus contatos, tá ok? Avaliação. Vamos lá. O processo de avaliação vai consistir da seguinte forma. Depois desse material, a gente ainda vai ter contato com o material, como eu falei. O material é um videozinho do Leandro Carnal que eu vou estar disponibilizando para vocês, certo? E dentro, claro, obviamente, todo o processo de discussão no Classroom. Depois de todo esse processo, eu vou disponibilizar a atividade avaliativa de vocês. São algumas questões sobre todos esses conceitos, sobre tudo que vocês ainda vão ver, ainda vão ouvir, o que já viram, o que já ouviram aqui dentro desse processo, dentro dessa aula, ok? Qualquer dúvida, é só retirar lá no grupo do WhatsApp ou no próprio Classroom, ok? Aquele beijo. Espero poder ter ajudado a clarear, né, esse assunto que é tão delicado, que é tão complexo, e o meu muito obrigado. Continuamos nossa aula lá no Classroom. Obrigadão.